Páscoa, a libertação do homem do pecado e da servidão do mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por meio dele, que há nos céus e na terra. Ele é antes de todas as coisas. Louvai-o todos os seus anjos, porque ele disse, e todos foram criados. E adoravam o trono do Senhor de dia e de noite. Mas entre eles havia um anjo de luz, e no seu coração foi encontrado a iniquidade. Oh, porque caíste, ó estrela da manhã. Tu dizia no seu coração: eu subirei mais alto do que o trono do Altíssimo, e colocarei sobre ele o meu trono, e serei semelhante a ele, e serei adorado entre as nações. Contudo, tu e os seus anjos serão lançados ao abismo, ao inferno. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e chamou a luz de dia e as trevas de noite. E fez Deus o firmamento e chamou de céus. E viu Deus que era bom. E fez o Senhor Deus grandes luminares, uma para governar o dia e outra a noite, e suas estrelas, para que fossem contados os dias e as estações. E viu Deus que era bom. E disse Deus: ajuntem-se as águas de cima e as águas de baixo. Faça nascer sobre a terra a porção seca. E chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento de águas o chamou de mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: faça crescer sobre a terra toda sorte de árvores, relva, flores, e cada um deu seu fruto em sua estação. E viu Deus que isso era bom. E criou o Senhor Deus todos os animais que andam sobre a face da terra, os que voam nos céus e os que vivem debaixo das águas. E viu Deus que isso era muito bom. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e colocando-o de pé, soprou em suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. Aleluia! Glória a Deus! Vendo, pois, o Senhor Deus o homem, disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea. Então fez o Senhor Deus cair Adão num profundo sono, e arrancou de uma das suas costelas uma costela, e dela fez a mulher, e trouxe-a até Adão. Oh, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. O seu nome será mulher, porque foi tirada do homem. E disse Deus: este é o jardim, cuidai dele, comei de todo o fruto do jardim, mas não comei da árvore do conhecimento do bem e do mal.
porque o dia em que comeres dessa árvore, tu morrerás. No jardim havia a serpente, que era mais astuta que todos os animais da terra. Vendo a mulher, disse: não é assim que o Senhor Deus te disse: comereis de toda a árvore do jardim. Essa também é boa para conhecimento. Veja como é bela, olha a sua cor. Mas o Senhor disse que eu não poderia comer, senão morreria. Não, você não morrerá, mas se tornará como o Senhor Deus. Você saberá do bem e do mal. Coma. E Eva, vendo a fruta, a comeu, e comendo deu ao seu marido Adão, e ambos comeram. E abriram-se os olhos, e viram que estavam nus. E ouvindo a voz do Senhor no jardim, se esconderam com medo. E disse Deus: Adão, onde estás, Adão? Adão, onde estás? Senhor, eu tive medo e me escondi quando ouvi a tua voz, porque estava nu. Quem te disse que tu estás nu, Adão? Tu comeste do fruto que te disse para não comer. Senhor, a mulher que o Senhor fez me deu. Por que fizeste isso, mulher? Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor expulsou a serpente do jardim, e com eles expulsou também Adão e a sua esposa Eva. E o relacionamento entre Deus e os homens se rompeu. E por se multiplicar a humanidade sobre a terra, construindo-se suas cidades, dando-se à luz a filhos, com eles também crescia o pecado e a iniquidade. Deus enviava profetas e homens, mas ainda assim o pecado interior do homem crescia cada vez mais. Porque o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E com o pecado se manifestava no homem os seus frutos, os seus vícios, a sua morte. O homem dando o seu coração às trevas. O que antes era luz, o que antes era semelhança ao Pai, agora é semelhança às trevas. E não havia quem pudesse salvá-los das mãos do inimigo. Porque o pecado, uma vez cometido, gera morte e dá-se entrada às trevas à vida do homem. A tristeza e a dor consumiam as suas almas. E não havia ninguém na face da terra que poderia salvá-los. Os homens, cada vez mais amantes de si mesmo, levados à luxúria, ao amor próprio, ao dinheiro, se tornavam homens irados, semelhantes às trevas, amantes de si mesmo, da sua própria imagem. Não se importavam com o amor e com a dor alheia, apenas consigo mesmo. O império das trevas crescia sobre a face da terra, e o homem sofria nas mãos do inimigo, manifestando os frutos do pecado: a ira, a raiva, os vícios, toda sorte de drogas para o seu bel prazer, a dor, a tristeza, a cura de alma, o amor a si mesmo, o homem amando a própria imagem, do que amar a Deus, cometendo todo tipo de idolatria, e não havia ninguém que pudesse salvá-los. Mas o Senhor havia de revelar o seu grande mistério. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o Senhor enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ali estava a luz que ilumina todo homem que veio ao mundo. O juiz, o perfeito sacrifício do Pai, enviado à terra.
mas Ele a si mesmo se humilhou, assumindo forma de servo. Não teve usurpação por ser como Deus, mas assumiu uma forma humana para ser enviado à terra e salvar toda a humanidade. Ali estava a luz do mundo. Ninguém nunca viu Deus, senão o Filho que o viu, e Ele o revelaria. Estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o recebeu. Veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi ferido e aflito por todos, homem de dores, não havia nele beleza alguma. Mas Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossa iniquidade. O castigo que nos dá a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Ele foi levado ao matadouro, mas como ovelha muda, não abriu a sua boca, mediante aos seus tosqueadores. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o prazer do Senhor prosperará em suas mãos. Ele morreu ao terceiro dia, primeiro dia, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? O Senhor vive e reina para todo sempre, para todo sempre. Ele vive e reina para todo sempre. Ele é aquele que justifica o homem, que limpa a sua dor. Todo aquele que creu no Senhor recebeu o poder para ser feito filho de Deus, que não nasce segundo a vontade do homem, mas nasce segundo a
carregado que levou Jesus para a cruz. Foi por causa das suas dores que ele sofreu tudo isso. E a pergunta que eu quero fazer para você: quando alguém te machuca, quando alguém te fere, quando você é ferido por alguém, quem que você tem culpado? Em quem você tem carregado as suas dores? Em quem você tem descarregado aquilo que fizeram com você? Porque quando acontece alguma coisa, você culpa Jesus. Quando acontece alguma coisa com você, você quer sair da igreja. Quando acontece alguma coisa com você, o primeiro culpado é Jesus. E eu quero dizer para você: que mal Jesus lhe fez. Que mal que Jesus te fez. Foi Ele que morreu na cruz por você. Mas você pode falar: mas Edilson, eu estou fraco, eu estou cansado. Uma vez disseram para mim: fogo, você é forte. E o fogo disse: não, eu achava que eu era forte, mas veio a água e me apagou. E disseram para a água: água, você é forte, água. E a morte: não, eu achava que eu era forte, mas veio o vento e me levava para qualquer lado. E perguntaram para o vento: vento, você é forte, vento? E o vento: não, forte é as montanhas, porque eu passo por elas e elas nem se movem. E perguntaram para as montanhas: montanhas, vocês são fortes? E elas: não, porque vem um homem e me destrói em pedaços com suas máquinas e constrói o que ele quer. E perguntaram para o homem: homem, você é forte, homem? Ele disse: não, forte é a morte, porque não adianta eu ter dinheiro, ter todo o sucesso, mas um dia a morte virá. E perguntaram para a morte: morte, você é forte, morte? E ela disse: não, porque eu matei uma pessoa, e ao terceiro